Bom, nessa aula a gente vai ver os métodos estáticos e os métodos de classe, certo? E a primeira coisa que a gente vai ver são os métodos estáticos. Primeira coisa, para começar, a gente precisa entender o que são os métodos estáticos. Esses métodos são basicamente funções dentro de uma classe. Você não precisa instanciar a classe para usar esses métodos. São métodos que a gente não precisa de instanciar um objeto para usar, beleza? Porém, esse método também não tem acesso aos atributos da classe, certo? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro de vocês entenderem. Para criar um método estático, é bem simples. Vamos criar uma classe exemplo aqui, vai chamar, sei lá, gato. Uma classe gato, beleza? Peraí, aqui. Uma classe gato. E agora a gente vai declarar um método estático para ela. Um método que ela faz, um gato Mia, certo? Então vamos declarar aqui Mia, o método. Só que antes disso, a gente tem que declarar que é um método estático. Como é que a gente faz isso? A gente vem cá, digita arroba, coloca static method, certo? E a partir desse momento, essa função aqui, esse método é um método estático. E o que essa função vai fazer? Ela vai miar. Vamos colocar aqui mia não. Miau. Opa, faltou um A aqui. Miau, pronto. Certinho? Vamos colocar aquele negócio lá pra gente testar, né? Vamos colocar aqui, name. A gente aprende sozinho. E agora, para a gente chamar esse método, a gente não precisa de um objeto instanciado. Então, a gente só coloca o nome da classe, gato, ponto, e o nome do método. Que aqui no caso... Ih, eu coloquei errado aqui. É mínimo não. Mia. Certo? A gente vem cá e coloca Mia. Parênteses. Se a gente rodar, ele vai miar. E a gente não precisou declarar nenhum objeto para isso. Caso necessário, a gente ainda pode passar parâmetro nesses métodos, beleza? Não tem diferença nenhuma para qualquer outro método da classe, não. Os métodos de classe, eles são métodos que também podem ser usados sem instanciar a classe. Mas nesse caso, você passa para ele a própria classe e não uma instância dessa classe. Ou seja, ele não tem um atributo nome de um objeto que você criou aqui embaixo aqui. Ele vai ter um molde dessa classe. Então, por exemplo, se você definiu aqui um atributo nome para ser iniciado, se você passou lá no construtor, lembrando, gente, eu não coloquei o init aqui porque é só uma demonstração aqui, só para vocês entenderem mais ou menos o que é, mas vamos supor que você definiu lá que tem um atributo nome ali, e aqui embaixo você já criou lá, sei lá o que. Como você não vai pegar esse objeto que você criou aqui embaixo, que já tem um nome definido, ele não vai ter esse nome. Ele vai ter o molde, ele vai ter um nome vazio, vai ter tudo vazio, bonitinho. Mas vocês vão entender agora no exemplo. Uma utilidade disso são as factories, tá? As factories, elas são, como o próprio nome diz, elas são fábricas. No caso, elas são fábricas de objetos. Elas podem ser usos bem úteis em alguns casos. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, não tem isso aqui mais. Aqui vai ter arroba. Aí a gente coloca aqui, ó, class method. Esse aqui, ó. Com isso aqui, você já tem um método de classe. Só que para você usar isso aqui, tem que ter o CLS. Mas tá bom. Vamos supor, agora sim eu vou colocar aqui o def, vou colocar o init, vou colocar só um atributo aqui, 2, para vocês entenderem. Nome e vai ter idade também. Na verdade, né, eu preciso fazer isso aqui para vocês entenderem a utilidade também. Aqui
o que a gente faria? Return. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês isso aqui funcionando primeiro, só para vocês... Vou colocar qualquer coisa aqui. Então, tá bom. Primeiro eu só vou mostrar aqui que funciona normal. Só que o que a gente pode fazer a mais? Vamos supor que a gente queira criar 30 gatos com a mesma idade. Você vai ter que escrever nome, gato, nome, idade, infinitamente. Ao invés de fazer isso, você poderia ter agora sim o return. Aí você vai colocar o CLS. Esse CLS se referencia à própria classe, mas ao molde e não a ela com os atributos que ela tem no momento. Até porque você está chamando o construtor aqui nessa parte, tá? Vai cair direto para o construtor. Mas beleza. Aqui você vai colocar, por exemplo, todos têm que ter a mesma idade. Então você vai passar aqui o nome, e aqui você vai passar a mesma idade. Vamos supor que o gato tinha que ter 30 anos. Sei lá, inventa gato. Na verdade, aqui, haja gato. Pronto. Vou colocar aqui então, o gato vai ser, tem que chamar lá, a classe gato ponto que haja gato. Pronto, aqui eu não vou precisar passar o nome e a idade, porque a idade é fixa. Então, eu vou colocar aqui que o nome vai ser César. Espero que esteja escrito certo. Se pelo menos um César for com S, já tô certo. Se eu der um print na idade do gato, vai ser 30, igual eu tinha definido aqui dentro. Então, por exemplo, se você quisesse criar os 30 gatos que eu falei, eu acho que foi 30 mesmo que eu falei, você conseguiria fazer de uma forma bem mais simples aqui, se eles todos tivessem a mesma idade. E claro que aqui eu tô fazendo um exemplo muito besta, mas pode ser que em alguma situação isso aqui seja muito útil para uma coisa mais séria, entende? Então, nesse caso aqui, o que você conseguiria? Você conseguiria fazer uma fábrica de gato, cara. Para quem quer ser aquela velhinha dos gatos dos Simpsons, tá aí a chance, né? Mas é isso.